alimenta a sua esperança. Tem um jogo a menos, né? E tem um jogo a menos, 28 jogos. Alimenta a sua esperança. Ele está a 9 do Botafogo e a 6 perdidos. O jogo a menos é contra o Inter. É fora ou é fora? É contra o Inter fora. Vamos começar falando então dessa vitória do Flamengo, que desses 4 é aquele que traz uma novidade. Mudou o comando. E os 2 jogos do Flamengo dirigidos pelo Felipe Luiz foram bons. O Corinthians pela Copa do Brasil e este que você comentou, PC. Não, nossa, esse jogo, o domínio do Flamengo, já que estamos em tempos de eleições, ele foi amplo, geral e irrestrito. Foi assim, algo... O Bahia simplesmente teve uma jogada no início do primeiro tempo que o Tassiano cabeceou dentro da pequena área por cima. E a partir daí, o que você viu foi o Flamengo se impondo cada vez mais no jogo. O Flamengo marcando a saída de bola do Bahia, criando muitas dificuldades para o Bahia. O Bahia, sem o Everton Ribeiro, o Rogério optou pela escalação do Depena e a qualidade da troca de passes, que é uma das marcas dessa equipe do Bahia, não foi a mesma. O Bahia não tinha velocidade. Então, assim, a soberania do Flamengo, liderada pelo Gerson, e termina a temporada, eu fiquei imaginando depois um cara tão competitivo como o Rogério, como deve ter sido a noite de sábado para domingo para ele, porque foi mais um jogo dele como técnico de uma equipe e o Flamengo venceu. Ele já perdeu para o Flamengo dirigindo São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza. E esse ano foram 4 confrontos contra o Bahia. 4 confrontos contra o Bahia. O Flamengo venceu todos e o Bahia conseguiu marcar apenas um gol. Então esse jogo de sábado foi o desfecho de uma sequência de confrontos em que nenhum deles, tanto sob a direção do Tite quanto sob a direção do Felipe, Felipe, o Bahia foi uma equipe, o jogo no Maracanã, no turno do campeonato, o Flamengo buscou a vitória com uma cabeçada do Davi Luiz aos 47, foi mais equilibrado, mas na Copa do Brasil já não foi, e o de sábado realmente. E aí vem esse desfecho, ó. Cara, esse pênalti foi, assim, foi muito estranho, né? Como é que do nada o Arias vira um soco no rosto você estava vendo o jogo? Sim. E você não notou que o Arias estava se irritando? Eu acho que ele, mas é que a bola passou e ele, dentro da área, ele dá um soco. Mas eu acho que ele teve uma privação de sentidos momentânea, sabe? Aquela que, entende? Você, na hora, primeiro... saiu o Bruno Henrique, com quem ele já estava tendo um embate mais físico do que de jogo. Não é? Uma hora o Bruno Henrique cai, ele vai lá, discute, mas você olha a fisionomia, ele está arrasado, tá? Porque ele é o cara que apoia mais do que o Luciano Juba pelo lado esquerdo. Sim. Aí entra o Michael não é refresco para ninguém. Não é? Porque o Michael é aquela coisa, a bola grudada no pé, ele vem para cima. Aí, por exemplo, se ele não tem essa privação de sentido momentâneo, o que você vai pensar? Ele tem 1,80 m, o Michael tem altura de jockey. Então tem 1,63 m, 64. Pô, vou subir e vou me impor fisicamente. A bola já tinha passado. Exato, mas eles disputaram com a perna, a bola passou, depois ele virou Por isso que eu falo, isso aí que você está falando é normal, né? O lateral briga ali, provoca tal. O que não é normal é dentro da área, o cara virar um soco na cabeça do outro e dar um pênalti e ser expulso. Ele teve uma privação de sentidos momentânea que levou a essa ação que não precisava, no meu modo de ver, do árbitro nem ter ido ao VAR. Porque quando o Rafael Klein marca o pênalti, ele marca o pênalti não por bar, ele sinaliza. E aí o VAR o alerta, ele vai lá, e aí entra aquela coisa que vai ser sempre muito confusa em cima da decisão, que é a intensidade, e o Rafael tira o amarelo, que ele já tinha aplicado o amarelo ao Arias, e dá o vermelho. Agora, assim, para mim, a ação do Arias, ela é apenas o resultado, do como o jogador estava em campo dizendo o seguinte, nós fomos amassados por esse time, nós não conseguimos jogar, porque o Bahia não conseguiu jogar. Sobre a troca do Flamengo, né, do Felipe Luiz, nossa, isso... É grosseiro, indignado. É grosseiro. Tô indignado assim, pelo lado se eu fosse o Rogério Ceni, torcedor do Bahia. Cara, não dá, desculpa, viu, presidente? Jogador de não dá pra explicar. Você pode estar tomando de 10-0. Cara, se fosse uma jogada que tá na dividida, né, vou aproveitar uma... Notícias de última hora. Duracell dura mais, muito mais. Ligação alertando que sua conta foi hackeada e pedindo atualização do app
uma dividida de bola e vou Então, deixar é um isso que eu braço. ia falar. Não é o giro, Não, assim, é que você grosseiro. A fala bola assim. passou, Ele faz isso aqui. a bola passa, a disputa aconteceu, a bola passa e ele vira um soco. Mas só Por para isso que eu digo falar que é privação de sentido rapidinho momentânea. Isso acontece na vida. Sim, perdeu a cabeça, É. ficou doidão. Só Foi para mal, falar tava rapidinho doidão. do Flamengo, foi mal, tava doidão. Né? É assim, claro que tem o fator Felipe Luiz, né? Pô, muito legal, vindo, já conhece todo mundo, sim, mudou uma coisa aqui, outra coisa ali, e claramente em 2 jogos o Flamengo deu uma melhorada. Muito pouco, né? Para começar, vamos Porque pensar é se o Flamengo. compreensível, né? Vamos pensar se o Flamengo tivesse ido mal em 2 jogos. O que todo mundo ia estar falando? 2 jogos. Não dá tempo. Ia ser cravado. Não dá tempo. Então não dá tempo de. Eu acho que a gente diria que o problema não era o Tite. Se o Flamengo mantivesse aquele futebol Não, mas foram só 2 jogos, né? A gente só fala, 2 jogos. Eu sei, mas eu tô dizendo que em 2 jogos não ia Gostei dar desse para cravar. exercício. É que eu teria respondido. A culpa Sim. não era o Tite, tá jogando igual. Não, eu ia falar que calma, né? Vamos ver, que daqui a pouco a gente vai ver se a culpa era o Tite ou não. Acho que a maioria das pessoas vai falar isso. Não, 2 jogos não dá tempo. Não dá tempo de fazer maravilhas pro mal e pro bem. Então, ele já tem méritos. O que eu quero dizer é que tem sido comum nas últimas temporadas do Flamengo, tem ali um meio termo que às vezes está mal, e aí perde ou é eliminado, e aí do nada começa a jogar bem. Por uma troca de treinador. E às vezes os jogadores acordam. Onde eu quero chegar? Ano após ano, desde que saiu o Jorge Jesus, a culpa é sempre do treinador do Flamengo. Sempre, sempre. O treinador não vale nada e a comissão técnica junto, o preparador físico dele também não presta, e aí vem o novo, porque já aconteceu, o que está acontecendo com o Felipe Luiz já aconteceu com o Tite. O Tite era maravilhoso. Produção, o Conrado nos deu o gancho para mostrar essa arte maravilhosa que a gente usa já não é de hoje. Eu tinha que mostrar quando foi a primeira vez que ela foi utilizada. Eu amo. Eu não lembro a primeira vez se foi com o Sampaoli. Eu acho que foi com o Pereira, eu não lembro. Só sei que ela virou o nosso mantra para explicar o Flamengo. É um joguinho, ó. Você tá aqui, ó. Novos métodos encantam. Foi assim com o Rogério, foi assim com o Paulo Souza, lembra? Telão, Renato jogadores Gaúcho. encantados. Renato, Sampaoli, Tite, começo muito bom, jogadores encantados, primeiros jogos excelentes. Aí depois de um tempo o time não anda, crise, aí jogadores estão insatisfeitos. Técnico demitido, novo técnico chega e você recomeça esse ciclo vicioso que vem com os 8 treinadores, com os 8 treinadores que sucederam o Jorge Jesus. E o que eu quero dizer, eu sou um cara que desde agora, Felipe, seleção brasileira, já critiquei várias vezes o Tite, né? No próprio Flamengo agora já critiquei muito. Sim, não sempre achei, né, um ótimo treinador. Os trabalhos dele, né, dizem isso. É meu treinador favorito? Não é. Meu estilo favorito de jogo? Não é. Então, aqui, não é que eu estou defendendo o Tite agora. O que eu estou falando é que isso está sempre acontecendo. A gente viu ali, mas está sempre acontecendo. Os jogadores precisam ser cobrados mais do que isso. Porque eu acho que muitas vezes o Flamengo perde por salto alto. Muitas vezes, durante a temporada, tem alguém correndo um pouquinho menos. E no futebol de hoje você tem 100%, você der 99%, faltou 1%, já faz diferença. Eu acho que às vezes tem um que fica 90%, 85%, fica todo mundo falando na imprensa, é o melhor elenco. E é o melhor elenco das Américas, na minha opinião. É o melhor elenco. Você acha melhor que o do Botafogo? Eu acho melhor que o do Botafogo, claro. Com todo mundo, né? Sim, voltando Cebolinha, claro. Pedro. Isso, no momento eu acho que o Botafogo está com mais elenco que o Flamengo. E aí, eu acho que esses caras precisam ser mais cobrados, acontece todo ano. Então, eu acho que mesmo se não vem o Felipe Luiz, já teria uma resposta positiva. Porque sai de tá longe no Brasileiro, sai da Libertadores, aí chega uma hora que eles acordam. Cara, tá feio pra gente, né? Melhor elenco. Vão ter que dar o 100% aqui, né? Então, eu acho que teve sim, o Tite foi mal, é óbvio que o Tite foi mal. Mas, assim, é ano após ano. Eu já estou falando aqui pro Flamengo pensando em futuro. Tá acontecendo todas as vezes. Esses caras precisam dar mais respostas antes de uma troca de treinador, antes de uma eliminação. Então, eu acho que, por exemplo, o Gerson, que o PC deu exemplo aqui, eu acho que ele está tendo um ótimo ano, mas tem vários jogos do Gerson, que ele segura muita bola, aí ele prende, aí demora a tocar, aí não corre, você vê que o gol sai, ele está mais ou menos aqui. Então, é só um exemplo de um cara que está jogando muito bem. Então, eu acho que o Flamengo ele tem que se acostumar a estar 100% o tempo todo, independente do técnico. Pode ser o Rizek, o técnico. Os caras têm que dar o 100% dele ali e não ficar mais ou menos aqui. Eu acho que várias eliminações, estou falando, não é só esse ano não, dos outros anos passados, tem a ver com isso. Então eu acho que essa mudança do Felipe Luiz,
ele tem méritos também, mas eu acho que vem dos próprios jogadores, mais uma vez eliminado, mais uma vez longe do Brasileirão, fora da Libertadores. Pô, vamos acordar? E eles acordaram. Mas concordando com você, até porque eu fiz essa arte que parece uma brincadeira, mas não é, isso é jornalismo, né? Porque está se repetindo. Ela é reveladora de uma situação. Está se repetindo. Acho que os 2 jogos do Felipe Luiz, e tentando tratar com toda a calma, né, porque são apenas 2 jogos, eles escancaram algumas deficiências que o Tite demonstrou e a incapacidade do Tite de enxergar algumas coisas que são muito peculiares e caras ao Flamengo. E o Tite não conseguiu em nenhum momento se adaptar a isso. Então, por exemplo, pode não ser o estilo do Tite, historicamente, jogar pressionando o adversário lá em cima, com muito volume, muita intensidade. Não é mesmo, historicamente, a característica que marca o Tite, que são times mais equilibrados, um pouco mais monótonos e muito competitivos. Em 2 jogos, eu vi um Flamengo com uma postura muito diferente, sufocando os adversários na saída de bola. Um clamor que havia na torcida do Flamengo, do Léo Ortiz titular, foi levado a campo pelo Felipe desde o primeiro jogo. Esse é o maior erro do Tite, E se demonstrou um acerto, né? Ele mudou a defesa do Flamengo. Ele nunca conseguiu esclarecer, né? Porque, assim, o Léo Ortiz é um jogador que ele convocou para a seleção brasileira. Um erro, o Tite errou. Mas Ele eu está acho, errado. sabe o que eu acho? E por terceiro, sou obrigado a dizer que, embora, na minha opinião, o principal culpado pela temporada pífia do Gabigol seja o próprio Gabigol, está na cara nesses 2 jogos que, ainda que esteja distante do que já foi um dia o Gabigol no Flamengo, que nesse momento, sem Pedro, sem Cebolinha, sem Luiz Araújo, era óbvio que o Gabigol era a melhor alternativa para o time do Flamengo. E ressaltando que ele está distante do Gabriel, que a gente conheceu. Mas assim, ele é melhor do que o Carlinhos, ele é melhor do que improvisar o Bruno Henrique. E ele melhora até o Bruno Henrique. Então, coisas que aconteceram em 2 jogos pós-Tite, eu sei que a gente tem que aguardar um pouco mais, mas já demonstram uma melhora, porque com o Tite, não há nenhum sinal que essas coisas aconteçam. Muda o ânimo, pelo menos isso. Já o Bahia está estagnado ali na tabela. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Bahia reencontrou o Flamengo em busca de revanche. Depois do escanteio, o Bahia fez uma blitz na área rubro-negra. Wesley achou um ótimo passe para Bruno Henrique, que chutou rasteiro para a defesaça de Marcos Felipe. Mas no rebote, Ayrton Lucas não desperdiçou e abriu o placar. No segundo tempo, o jogo ficou mais morno e as equipes abusaram dos chutes da entrada da área. Ayrton Lucas tirou tinta do travessão. Gerson bateu colocado e levou perigo. Juba tentou dar o troco, limpou a marcação, mas pegou muito mal na bola. Alcaraz arriscou da entrada da área e carimbou o travessão. E o Bahia teve a chance do empate. Cauli cruzou na cabeça de Juba, mas ele mandou para fora. Ninguém gosta de ser vaiado. Não conheço ninguém que goste de... Todo mundo gosta de ser exaltado pelo trabalho. Nem sempre é possível. Eu respeito esse lado do torcedor. Mas ainda podia ficar pior. Nessa dividida dentro da grande área, Arias deixou o braço em Michael. Pênalti e cartão vermelho para o lateral. Na cobrança, Alcaraz bateu firme e sacramentou a vitória rubro-negra. Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério e corremos riscos em muitos momentos, mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O tabu segue de pé. Essa foi a 11ª derrota seguida do Bahia contra o Flamengo e a 15ª de Rogério Ceni, que ainda não venceu o rubro-negro como treinador. Um resultado que mantém a equipe carioca no 4º lugar, com 100% de aproveitamento sob o comando de Felipe Luiz e que tira o esquadrão do G6. Nós temos que tentar... Novos jogos vão ser jogos difíceis aqui, nós vamos ter... Os 2 próximos jogos são jogos pesados também, como foi hoje. E nós vamos tentar fazer com que o torcedor reaja de maneira diferente
entregando um resultado diferente também para ele, mas é compreensível que o torcedor saia chateado. Eles estão seguindo a minha ideia, eles não estão fazendo a ideia que eles têm, cada um por separado. Então, eu falo, com a qualidade que tem esse elenco, com certeza eu tenho ainda coisas a tentar fazer com que eles evoluam mais. Olha, Dedê, tudo bem, são 2 jogos apenas com o Felipe Luiz, mas a motivação é diferente, a postura dos atletas. É nítido que o Flamengo tá querendo o jogo agora. O Flamengo, Loirão, eu até achei que em algum momento o Bahia estava melhor, tinha mais controle do jogo, mas o Flamengo, ainda nesse processo de adaptação de jogo, de ideia do Felipe Luiz, que é você pressionar na tal da linha alta, né? Pressionar a saída de bola do adversário. O Bahia também tem esse perfil de sair jogando e sair bem. E em alguns momentos até teve essa liberdade na construção, mas eu achei o Flamengo um pouquinho mais vertical, aproveitando um pouquinho mais as oportunidades. Não achei que o Bahia fez um jogo tão ruim assim. O Rogério foi questionado pelo torcedor. O torcedor, enfim, não está satisfeito. Foi chamado de burro. Com o trabalho. Eu não queria falar isso. A verdade é essa. É o que aconteceu. Chamou o Rogério Ceni de burro. Então, há esse questionamento do torcedor. E quando esse ambiente começa a ficar dessa forma, você precisa dar uma resposta dentro do campo. O Bahia está com essa dificuldade em responder o seu torcedor. O Flamengo foi mais vertical, mais contundente, aproveitou as oportunidades e conseguiu a vitória importante. Gerson e Gabigol perderam 2 chances claríssimas. Bom, já aqui na Arena Fonte Nova, o Flamengo ganhou por 2-0 e aumentou a série de vitórias sobre o Bahia e sobre o técnico Rogério Ceni. Toda derrota, ela incomoda, ela machuca. Eu falo sempre que a cada jogo que você está jogando e não consegue vencer o adversário, isso, ao menos para quem gosta de vencer, é algo que incomoda. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Flamengo que venceu contra o Bahia e agora já tá um pouco